Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na desconstrução de uma das figuras mais comentadas da política brasileira, Michele Bolsonaro. Como ela saiu de um papel, digamos, complementar para se tornar uma peça-chave na extrema-direita? É importante dizer desde já, todo esse nosso papo é baseado numa análise super detalhada do site Código Aberto, que é uma mídia independente. Se você curte o trabalho deles e quer apoiar o jornalismo independente, a chave Pix é o e-mail que está aí na tela, códigoaberto.net@gmail.com. Fica a dica. Para a gente entender essa jornada, a análise divide tudo em 4 momentos-chave. Primeiro, a gente vai falar sobre o que seria o Projeto Michele Bolsonaro. Depois, vamos voltar um pouco no tempo para entender a fase da figura decorativa. Na sequência, a gente entra na metamorfose da fé e, por fim, vamos ver como ela se torna a herdeira do capital político. Bora lá! Então vamos começar com a ideia central dessa análise que já é bem provocadora, a de que a ascensão da Michele não foi um acaso, sabe? Pelo contrário, seria um projeto político muito bem pensado, deliberado e que ainda está em pleno andamento. E aí a gente chega na pergunta que meio que guia toda essa discussão. A trajetória dela é a de uma mártir, uma mulher que está sendo perseguida, como muitos apoiadores defendem, ou é o resultado de uma estratégia política friamente calculada? E os sinais desse tal projeto já aparecem em ações bem concretas, né? Ela não só assume a presidência do PL Mulher, como também passa a conduzir reuniões com parlamentares, já é testada como uma possível sucessora do marido. Enfim, tudo isso aponta para uma articulação política profissional bem longe daquele papel passivo ou só decorativo. Mas, para a gente entender o tamanho dessa transformação, a gente precisa voltar para o ponto de partida. Vamos lembrar como era a imagem pública da Michele lá em 2018, no comecinho de tudo. E aqui o contraste é gritante. Publicamente, a imagem que se vendia em 2018 era a da esposa troféu, né? Loira, sensual, quase uma figura ornamental. Só que, segundo a análise, a realidade nos bastidores era outra. Era marcada por um isolamento do clã Bolsonaro e até por uma relação bem tensa com os enteados. E olha que interessante, até uma coisa que parece muito pessoal, como a decisão de manter a filha Laura longe dos holofotes, é vista aqui como uma jogada estratégica. A análise sugere que não era só por privacidade, mas sim para construir uma identidade própria que não ficasse presa só à imagem de mãe. Ok. E é aqui que a transformação aperta o passo de verdade. A análise aponta que houve uma reinvenção completa de imagem, e que essa reinvenção teria sido orquestrada pela então ministra Damares Alves, que acabou remodelando toda a identidade pública da Michele. E essa mudança foi metódica, quase um passo a passo. Primeiro, as roupas. Saem os vestidos mais justos e entram as camisetas com mensagens bíblicas. Segundo, o visual. O cabelo loirão dá lugar a cortes mais escuros e discretos. Terceiro, o foco do discurso dela muda, passa a ser direcionado para as mães atípicas. E, por fim, o passo mais importante, o posicionamento definitivo com uma serva do Senhor. E essa mudança toda culmina nessa frase dita na campanha de 2022, que é um verdadeiro divisor de águas. Foi um apelo direto, principalmente para as mulheres, pedindo que olhassem para ela não como a esposa do Bolsonaro, mas como uma figura espiritual, independente da imagem controversa do marido. E é aqui que a análise aponta para um dualismo impressionante. De um lado, a gente tem a imagem pública da fé, da piedade, simbolizada por aquela cena dela de joelhos, orando em frente ao Palácio da Alvorada, e do outro, a gente tem a menção nos bastidores do poder, citada na delação de Mauro Cid, que a colocaria dentro de um núcleo que supostamente estimulava o não reconhecimento do resultado das eleições. E tudo isso nos traz para o papel que ela ocupa hoje. A análise a coloca não mais como uma coadjuvante, mas como a herdeira política e, talvez, o futuro mais viável de todo o movimento bolsonarista. Para definir esse novo papel, a análise do Código Aberto usa uma expressão bem forte, viúva profissional. A ideia é que ela se torna a herdeira simbólica de todo o capital político de um Jair Bolsonaro, que está cada vez mais enfraquecido tanto juridicamente quanto politicamente. Isso não é só um conceito, não. Na prática, ela já está consolidando esse poder. Ela lidera a bancada feminina do PL, viaja o país em caravanas e atua como o novo rosto de um bolsonarismo reembalado. A análise até cita o episódio da demissão do Weingarten como um sinal claro da autoridade que ela já tem para influenciar decisões importantes no partido. E essa força política toda já aparece em números, viu?
Uma pesquisa da Paraná Pesquisas para o Senado no Distrito Federal, por exemplo, já coloca ela na liderança com uma margem bem expressiva. Isso mostra que ela não é só uma figura simbólica, mas já é uma candidata com apelo popular real. A análise vai além e interpreta até a famosa cena dela no hospital, descrita como um choro sem lágrimas e com um rosto renovado por procedimentos estéticos, como um ato político. Seria a performance final para ela consolidar de vez esse papel de viúva antecipada, a cuidadora de um líder que já não está mais no comando de fato. E depois de toda essa jornada, a gente fica com a pergunta final que a análise deixa no ar, e que é a mais provocadora de todas. Será que Michele já se tornou a figura essencial para o futuro do bolsonarismo? Talvez até mais importante que o próprio Bolsonaro? É uma questão que, sem dúvida, pode definir o rumo de uma das principais forças políticas do país nos próximos anos. Valeu por acompanhar a gente.